e 15. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Hoje vamos falar sobre o tema uma escolha radical. Eu convido a igreja a ler comigo em voz audível, mesmo assentados, a palavra do Senhor. Josué 24, 14 e 15, todos em voz audível, ao título Renovação da Aliança. Leamos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o nosso coração esteja aberto à iluminação do Espírito Santo do Senhor, que Ele não apenas nos ilumine, mas também abra o nosso coração para entendermos um pouco mais da palavra do Senhor, sermos tocados e edificados mais uma vez pela palavra do Senhor. Como eu disse, uma escolha radical. Se eu não estou equivocado, no dia 1º de outubro de 1989, um culto na Igreja Presbiteriana do Príncipe, às 18 horas, logo após iríamos para uma casa comemorar um aniversário de alguém que era da igreja. Quando adentro o templo, à minha direita, vejo lá uma bela moça, bem indígena, cabelos longos, lisinhos, morena. Me chamou a atenção, mas como um bom crente, passei direto e fui me assentar, mas de vez em quando dando aquela olhadinha. A conversa se desenvolveu, acabamos nos acertando. Daí a alguns meses, 1 ano e pouco para 2 anos, tomamos uma decisão que dura mais de 33 anos. Uma séria decisão. Dali nasceram o William, que casado com Natália nasceu Ana Júlia, que eu continuo afirmando, para mim, ela se parece muito comigo. Só para mim. Todos já sabem que não, mas para mim sim. Então vamos lá aqui. Essa decisão de casamento é algo muito sério, muito importante, e é uma decisão para a vida toda. Porque não adianta, você pode dizer que o mundo está pensando assim, que modernizou, que tudo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Então, por isso é uma decisão radical, a decisão do casamento. Então, se você escolheu mal, uma vez que você se casou, você é obrigado, sim, pela sua aliança que você fez diante de Deus e com Deus, a manter-se casado, fiel até o final. Não há possibilidade de separação, a não ser aquele que tem a autoridade para unir, que separa através da morte. Daí então, se você está muito infeliz, seu casamento, e pretende uma separação, fale com o Senhor: Senhor, retire-me deste mundo, porque aí sim, o Senhor vai deixar o seu cônjuge para ficar livre e você será levado, tá certo? Mas tirando disso, não há outra possibilidade, a não ser quando há relação sexual ilícita, e aí então a parte fiel está livre, segundo o próprio Senhor Jesus. É assim que é o casamento. Então é uma escolha radical. E o casamento tem tudo a ver com o nosso relacionamento também com Deus. É chamado de aliança com Deus, e do mesmo modo que nós temos um relacionamento de aliança com Deus no casamento, nós temos uma aliança entre Cristo e a igreja, e Cristo é chamado de noivo e a igreja é chamada de noiva.
E este relacionamento do casamento, nessa decisão radical do casamento, ela implica em apontar e nos ensinar a relação entre Jesus e a igreja, o seu relacionamento com a igreja. Josué foi o sucessor de Moisés, como nós sabemos, um fiel soldado, sempre do lado de Moisés, acompanhando Moisés nas mais difíceis tarefas da vida, e Deus o treinou aos pés de Moisés, observando, vendo Deus agir na vida de Moisés e através da vida de Moisés, o relacionamento íntimo, submisso de Moisés também para com Deus, com todo o temor, com todas as dificuldades e até mesmo com as suas falhas, e Josué desenvolveu, aprendendo tudo isso, num relacionamento com Moisés e Deus, e ele foi chamado para ser o sucessor. Quando Moisés chega às margens do Rio Jordão, ele repete a lei, mas ele sabia que não podia entrar na terra prometida, e a partir dali Josué assume, atravessa o Mar Vermelho, a primeira cidade, Jericó, e Deus já começa a mostrar o seu poder, confirmando a liderança de Josué. E Josué cumpre a sua missão, embora ainda não 100%, mas ele cumpre a sua missão, e ele agora resolve, no capítulo 23 aqui de Josué, fazer uma exortação ao povo, para que o povo observe e cumpra a lei de Deus, para que o povo esteja bem com o Senhor. Tanto é que no versículo 8, ele diz assim: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizesse até o dia de hoje. Essa expressão é muito bonita. Apegar-se ao Senhor, agarrar-se ao Senhor. Quem aqui já andou na escuridão da zona rural? Hoje não está nem mais escuro, nem tem tanta lâmpada, está tudo muito claro, não é verdade? Mas quando a gente andava lá, e eu nunca tive medo, tinha medo também. Aí quando você tinha aquele medozinho mais novo, a gente está andando lá ou alguma coisa fizesse um barulho, aí alguém saía correndo, mas você podia saber que você arrastaria umas 3 ou 4 juntos, porque segurava ali, porque o medo do barulho, né? Sai todo mundo correndo. Apegava-se àquilo que está para se escapando, e aí então isso é apegar. E então, olha, largue os outros deuses, no caso os ídolos, e apeguem-se ao Senhor. E quando chega no capítulo 24, ele faz uma despedida, e dentro dessa despedida, ele vai chamar o povo a uma visão completa. Presta atenção aqui, porque ele diz no versículo 2, assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. E agora ele começa a mostrar para o povo, dizendo assim: Deus tirou de lá. A expressão é: tomei Abraão. E isso aqui é muito bonito, porque sabendo o contexto, você precisa entender que se Terá era um idólatra, um fabricante de ídolos, portanto também um adorador de ídolos, Abraão, que então era Abrão, também o era. E Deus resolve tirar dali este homem. Isso para eliminar qualquer possibilidade de pensar que Abrão carregava consigo uma qualidade diferente para ser chamado. E Deus então, falando na boca de Josué, ele diz que tomou Abraão, aí depois ele fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés e Arão, e fala a respeito da maneira como Deus conduziu o povo. Quando chegamos aqui no versículo 11, ele diz: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, Deus dizendo: os entreguei nas vossas mãos. Vejam, Josué está fazendo questão de deixar bem claro para os seus ouvintes que foi Deus quem criou Israel, foi Deus quem conduziu Israel,
foi Deus quem deu a terra prometida para Israel. Nada de poder de fogo, nada de um exército poderoso. Israel é um exército que tem um poder de fogo muito alto. Não, nada disso. Deus está dizendo o tempo todo: eu conduzi, eu tomei, eu dei a terra, eu guiei, eu entreguei. Deus está agindo soberanamente. Josué está fazendo questão de informar isto para o povo. E então nós chegamos no texto lido, e que nós precisamos então entender algumas coisas, porque Josué já está velhinho, já está chegando a sua morte, e ele precisa trazer de volta aquele espírito de adoração do povo de Israel. Ele sabe que o povo tem uma tendência a se desviar quando o líder morre, então ele chama para uma renovação da aliança. Eu quero destacar aqui, nesses 2 versículos, 3 lições importantes. Primeiro, o Filho de Deus deve temer. O Filho de Deus deve ter temor no coração em relação a Deus, ou temer a Deus. Presta atenção, o Filho de Deus deve ter temor no coração em relação a Deus. Ele começa dizendo, agora, depois de ele ter falado tudo o que aconteceu, agora, pois, temei ao Senhor. Se você olhar aí, o Senhor está em caixa alta, então a tradução está apontando para que o original está mostrando o nome de Deus e não um título de Deus. Não é o Adonai, não é Jeová Rafá, é o Yahvé, que é o nome de Deus, o nome da aliança, o nome que Deus revelou a Moisés, o eu sou. Não há comparação, mas aquele Deus que chamou para formar e libertar o seu povo. Então é este que você deve temer. Temer ao Senhor significa um comportamento de total reverência ao Senhor. Temor aqui, ele tem a ver com reverência, e isto aqui se torna algo que me preocupa muito, e não é só no culto que eu estou dizendo, mas também no culto. Às vezes nós temos uma maneira de cultuar que não revela temor a Deus. Porque o culto é justamente aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Nós não nos portaríamos com displicência diante de uma autoridade competente, por mais que nós possamos ter algumas dificuldades com ela, mas diante da presença dela, nós não nos portamos com reverência. Agora, quanto mais reverência devemos ter diante do Senhor, o nosso Deus, aquele que está sendo adorado, que está sendo glorificado, que está sendo cultuado, que está sendo exaltado. Afinal, não há lugar para exaltar o homem no culto, em nem lugar nenhum. Então, o culto é para adoração ao Senhor, mas não é só no culto, também no nosso relacionamento diário. Tudo que formos fazer, devemos pensar que Deus, ele é onipresente. Deus está presente em todo lugar. Quando eu estou sozinho aqui, Deus está comigo aqui, ao mesmo tempo que Ele está com a Damares quando ela está lá em casa, ao mesmo tempo que ela está com os cristãos da Coreia, com os não cristãos também. Ele está presente em todo lugar todo. Não é assim, Deus é o gigantesco, então assim, tem uma parte de Deus aqui, que tem uma parte de Deus lá, uma parte de Deus lá, da sua grandeza. Não, Deus é grande no sentido de estar todo em todo lugar. Ao mesmo tempo que Ele está ouvindo a nossa adoração aqui e agora, e nos alegrando com o Senhor, e quando nós oramos alegres ao Senhor, Ele nos ouve e se alegra conosco. Ao mesmo tempo, misteriosamente, Ele está também ouvindo um clamor de choro e de tristeza de alguém que está em crise, e Ele está, ao mesmo tempo que Ele está agindo para comigo nesta alegria e júbilo, Ele
ele também está agindo complacentemente com aquele que está no sofrimento. Ele é Deus Todo-Poderoso em todo lugar, ele não tem limites. Nós não podemos dizer Deus é isso por causa disso. Não, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é Deus. E esse Deus que é Deus, que está em todo lugar, ele está naquele lugar em que você acha que está sozinho. E mesmo ali, sozinho, você precisa viver e se relacionar com grande e total reverência diante do Senhor. E ainda no versículo 1, ele destaca aqui que esse temor deve estar na vida do crente, e com esse temor deve vir o serviço. O temor conduz ao serviço. É interessante ele dizer aqui essa questão do serviço, porque esse serviço requer uma obediência, e esta obediência deve ter duas coisas importantes. Primeiro, integralidade. É diferente de sinceridade. Tem algumas versões que traduzem esse termo de integralidade para sinceridade. Particularmente, eu prefiro a integralidade, até mesmo por causa do termo hebraico, porque a sinceridade, eu posso ser sincero sem estar adorando. Eu posso chegar para você e eu tenho um problema com você, eu chego e falo o seguinte: olha, eu não vou com a sua cara. E eu realmente, não vou mesmo, então estou sendo sincero. Agora, ser íntegro àquela missão significa que tudo aquilo que me é exigido, eu busco realizar. Por isso vem integralidade com fidelidade. E é interessante que a palavra fidelidade é da mesma raiz da fé. Então, por isso, o crer em Jesus envolve obediência e fidelidade a Deus. É impossível você ter fé em Jesus sem ter fidelidade a Jesus. Então você é chamado para servir ao Senhor com integridade de coração, ou seja, abrindo o coração, entregando o coração e dizendo: governa todo o meu coração, e com fidelidade às exigências que Ele tem sobre nós. O temor ao Senhor resulta no rompimento total com tudo o que desagrada a Deus. Olha o que ele diz: lançai fora. Lançai fora. Isso aqui eu queria chamar a sua atenção, ou a nossa atenção, quando ele diz assim: deitai fora os deuses. Nós somos influenciáveis. Pode saber, você começa a se relacionar muito com uma pessoa, você começa a pensar um pouco como ela, falar como ela, começa a agir muito, sair muito, passear muito com um grupo, você começa a agir como aquele grupo, porque todos nós somos influenciáveis. É só você olhar o que a igreja sofre de influência externa. Nós temos dificuldades muitas vezes de aceitar a Bíblia como ela é, justamente pelas influências externas. E aqui ele está dizendo o seguinte: vocês precisam romper radicalmente com aquilo que não glorifica ao Senhor. Lançai fora, deitai fora os ídolos. E isto tem uma lição muito importante para a nossa vida. Se você quer radicalmente Jesus, se você quer uma vida na presença do Senhor Jesus, você deve agir com reverência, com integralidade, com integridade e também com fidelidade, mas você precisa também, nesse serviço, você precisa agir de tal maneira que você rompa com tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. Antes da gente sair um pouquinho, Damares e eu conversávamos, ela falava sobre a dificuldade que nós temos de santidade de vida, dado a carnalidade do nosso coração. E nós conversávamos, na verdade eu posso afirmar que a santidade não é deixar de fazer coisas, é fazer coisas para não fazer coisas. Se eu parasse por aqui não entenderiam nada, né? Santidade é fazer coisas para não fazer coisas. Santidade é você buscar o enchimento do Espírito Santo do Senhor.
Você não começa uma santidade dizendo assim: a partir de hoje não vejo mais TV, não como mais aquilo, não faço mais aquilo outro. A santidade não vem por aí. Eu posso ser alguém que não me misturo com ninguém e ainda assim ter o meu coração totalmente corrompido. A grande questão é: eu devo buscar o enchimento do Espírito, através da leitura, meditação da Palavra de Deus, vida de oração, comunhão, o exercício de comunhão com os irmãos, cânticos espirituais, todo o exercício espiritual da ação, os meios da graça, a oração, palavra e assim por diante, na sua vida, a comunhão, por exemplo, o sacramento da Santa Ceia, por exemplo. Você vai alimentando-se à medida que você vai colocando o seu coração, as coisas espirituais, alimentando a sua natureza espiritual, ela vai crescendo. À medida que a natureza espiritual vai crescendo no seu coração, dada pelo Espírito Santo, lógico, crescimento saudável pelo Espírito Santo, automaticamente ela vai empurrando para fora a carnalidade. E me veio à mente agora aqui uma imagem, a imagem daquele espremedor de batatas. Quando você coloca e aperta a batata cozida, ela sai pelos buracos ali. É dessa forma que a carnalidade vai saindo da sua vida à medida que você vai se enchendo do Espírito Santo. Então este é o processo de santidade. Então quer dizer, você faz coisas, se enche do Espírito Santo, e vai, à medida que vai enchendo do Espírito Santo, aí você começa a falar assim: peraí, aquele modo que eu tinha de falar, eu não vou falar mais não. Aquilo que eu fazia, vou fazer mais não fica bem para mim. E dessa forma você vai lançando fora os seus ídolos, os seus costumes, e você vai se tornando uma pessoa santificada. Uma pessoa vai crescendo na graça, lançando fora. Mas esse lançar fora está em primeiro, trazer alimento espiritual para que jogue para fora aquilo que não é do Senhor. Então exige uma decisão radical. Se você quer ser uma pessoa santa, exige uma decisão radical de uma alimentação diária das Escrituras Sagradas, de coisas espirituais, para fazer a sua natureza espiritual crescer. Aqui nós temos então, o Filho de Deus deve ter temor no coração em relação a Deus. A segunda lição é que Deus é o único suficiente para uma vida feliz. Olha só comigo, como é que ele vai dizer aqui, versículo 2: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Então ele coloca aqui duas opções. A primeira opção está relacionada aos antepassados do povo. Ele já falou no versículo 2 aqui que Terá servia a outros deuses. Terá e Naor serviam a outros deuses. E aí ele fala: a primeira opção justamente é essa: escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou seja, Terá e Naor, a sua geração, você pode ir lá e pode servir, pode continuar servindo ao Deus dos seus pais. Ou você pode também servir aos deuses aqui desta terra, dos habitantes dessa terra, dos amorreus, em cuja terra habitais. E aqui Deus com Deus minúsculo, apontando para ídolos, porque só há um Deus, lógico, mas para o povo havia um Deus. Só que tem uma coisa, ele acabou de dizer no capítulo 24, no versículo 3, eu porém tomei Abraão. Vejam bem, se os deuses de Terá e Naor fossem poderosos, o único Deus não poderia tomar Abraão do meio dele. Então, se Deus, o único, tirou Abraão das garras dessa idolatria, significa que esses ídolos não têm nenhum poder, e que Deus tem o poder sobre eles, inclusive para transformar a natureza de Abraão.
O que ele está dizendo é o seguinte: quer adorar ídolos, deuses falsos, deuses derrotados? Se quiserem, podem escolher. E ele então vai para a segunda opção. A segunda opção são os deuses amorreus, da terra onde o povo habitava. Só que tem uma coisa: o povo não habita mais, porque Deus tomou a terra e deu para Israel. Então significa que os deuses dos amorreus também são falsos, porque se fossem deuses poderosos, não deixariam Deus tomar a terra e dar para Israel. Assim sendo, o que o Senhor está dizendo é que Ele é o único Deus. O que Josué está dizendo, que Ele, Deus, é o único Deus que realmente pode fazer a nossa vida funcionar. Tirando, colocando, interrompendo, fazendo nascer, tomando, lançando, Ele é o único Deus. Então, sendo assim, os deuses que estavam ali são apenas ídolos. E a pergunta é: você quer adorar a esses deuses? Vocês querem submeter a esses deuses derrotados? Se vocês querem isso, ok, podem escolher isto. Isso que está dizendo é Josué. E vem a terceira lição: a verdadeira felicidade está na firme convicção de permanecer com o Senhor, ainda que todos se desviem. Firmeza em Deus, mesmo que você fique sozinho. Vejam bem, há muitas pessoas que atribuem essa frase ao desejo de ter toda a família na presença do Senhor. Isso é saudável. Mas essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela tem aqui algumas afirmações dentro dessa afirmação, ou ela abre para alguns ensinamentos importantes. A primeira é que a escolha de Josué evidenciou nele um deleite no Senhor. Por quê? Porque se ele diz: todos podem escolher outros deuses, mas eu e minha família ficamos com Deus. O que isso quer dizer? Primeiro, que ele não vê nada em todos que estão fora do Senhor. Só o Senhor lhe agrada, só o Senhor lhe atrai, só o Senhor lhe satisfaz. Segundo, a escolha de Josué poderia deixar sua família na contramão da sociedade, e ela ficaria sozinha. Pensa comigo, todos caminhando numa direção, e só você lá numa outra direção, sozinho, todo mundo caminhando, todo mundo se festejando, se alegrando, e você sozinho lá com a sua família. Agora, conjecture comigo as possibilidades das dificuldades nisso. Não só do próprio coração daquele que toma essa decisão, mas também daqueles que estão com ele como família. No caso de Josué, vamos pensar aqui, apenas conjecturando, a esposa. Ô Josué, está ruim só nós aqui, olha, todo mundo lá. Os filhos, não entendendo por que eles não podem ir com os demais. Então são possibilidades, dificuldades que essa decisão traz para a vida. A decisão de Josué revela quem domina verdadeiramente o seu coração. Não é só uma questão de um deleite em Deus, mas de um governo de Deus sobre a sua vida. Josué tem convicção de que o Senhor Deus é o Senhor da sua vida, e que ainda que todos escolham ficar fora, ele permanece com o Senhor. Isso é muito sério. Eu acho que de organização aqui, o Wendel, Dona Marlene, Marília, acho que veio depois, né Marília? Vai bem tempo, eu acho que só os dois hoje aqui, me ajudem aí, acho que só os dois aqui.
Quantas fases passaram aqui na igreja? Que a igreja, o templo cheio, e um tempo a igreja vazia, começa a mudar gente, sair gente, e aí a gente começa a ficar assim, e aí, meu Deus, e agora? Se começando a sair gente, a igreja ficando um pouco vazia, a gente fica já assustado, imagine se você está disposto a ficar sozinho com a sua família. Não era uma decisão fácil. Isso me fez lembrar Dona Alzira. Dona Alzira era membro da igreja presbiteriana em Ocidente, e os filhos dela haviam saído da IPB, ido alguns para outra igreja, outros foram para fora, e eu chegando lá no meu primeiro ano de pastorado, e ela me chamou na casa dela, eu cheguei lá e ela disse assim: pastor, muitos saíram da IPB e uns foram para o mundo, outros foram para outras igrejas, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor: se o senhor vier aqui para pregar só para mim, traz Santa Ceia só para mim, eu prometo que eu não saio da igreja. Ela estava dizendo o seguinte: podem ir, eu não vou. Convicção, denominacional, mas convicção. Ela estava dizendo que não se importava de ficar sozinha. É isso que Josué está dizendo: o Senhor é maravilhoso. E aí me lembro da frase de Davi: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Me basta, é Paulo, né? A tua graça, Deus falando com Paulo, a minha graça te basta. Mas Davi diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Paulo falou que morrer para ele era lucro, e estar para sempre com o Senhor é melhor. Mas estar também aqui neste mundo, onde não é melhor, quando Deus manda, se torna melhor do que estar no melhor lugar, que é para sempre com o Senhor, desde que Deus determine que fiquemos aqui. Essa é a decisão de Josué. E ele então bate no peito e diz: vocês podem até escolher, fracassados os primeiros ídolos de nossos pais, fracassados os ídolos dos que habitavam aqui, e vocês podem escolher se vocês quiserem, mas eu e a minha família permaneceremos aqui com o Senhor, porque o Senhor é melhor do que a comunhão de todo este povo sem o Senhor. Estar com o Senhor é melhor do que estar com este povo sem o Senhor. Eu vou fazer agora algumas aplicações para a nossa vida. Número 1, o nosso comportamento diário deve ser sob o olhar onisciente de Deus, em consonância com a sua vontade. Lembre-se disso. Sabe quando você está no ônibus, sentado lá e coloca um fonezinho no ouvido? Quem está do seu lado não vai saber o que está ouvindo, mas o Senhor sabe o que está ouvindo. Sabe quando alguém passa e você olha? Nós não sabemos o que está no coração, mas o Senhor sabe o que está no seu coração. Sabe quando você está estudando? O Senhor sabe, Ele está presente. Trabalhando, dormindo, deitado, sozinho, Ele está presente. Então, relacione-se de tal maneira que o seu comportamento seja de profunda reverência diante de Deus. Não vou pecar não porque o irmão está perto. Não vou pecar porque o meu Deus está perto e Ele não quer que eu peque. Segundo, devemos buscar obedecer os mandamentos do Senhor com totalidade de vida e sempre fiéis em tudo. Veja bem, buscar, porque infelizmente a gente não consegue, mas a gente tem que buscar incansavelmente essa obediência. A gente precisa se voltar mais, mas para que eu busque isso, eu preciso conhecer o Senhor. Para que eu busque obedecer os mandamentos, eu tenho que saber quais são os mandamentos do Senhor. Porque senão alguém chega para você e fala: assim diz o Senhor, e fala uma porção de coisa e você vai cair se você não conhecer os mandamentos.
mas esteja com uma busca constante de uma vida de obediência ao Senhor, de alegria no Senhor, com totalidade. Busque que o seu coração esteja todo quedado ao Senhor, vencendo até mesmo as suas próprias vontades que não glorificam o Senhor. 3, tudo fora de Deus é apenas ídolos, inoperantes, sem poder nenhum. E vou dizer uma coisa para vocês agora, aplicando isso de forma bem prática. Eu não posso negar para você que o pecado traz prazer carnal, seja ele qual for. Eu conheci um jovem, ele morreu com 49 anos, e esse jovem disse o seguinte, que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi a conversão. Porque enquanto ele saía com os amigos para beber, enquanto estava bebendo, estava tudo bem. E ele morava na zona rural. E diz ele que assim, era contado. Aí vinham de carro, saíam da cidade, vinham de carro, todos eufóricos por tudo aquilo que fizeram e tal. Quando chegavam então no local em que os amigos ficavam, e ele já ficava sozinho com o seu irmão para ir para casa, ali já batia a depressão, ali já batia a solidão, e amanhã certamente a dor de cabeça. Ele disse, o prazer é momentâneo, o prazer é só naquele ato, com consequências terríveis depois. Então a gente precisa realmente buscar um deleite de todo o coração na presença do Senhor. 4, escolher Jesus requer a atitude radical, pois não podemos chamá-lo de Senhor e desobedecê-lo. É melhor não chamar. É melhor não chamar. Lembro-me de um presbítero já falecido. Eu tive o privilégio de tê-lo no meu primeiro ano de ministério. Ele disse certa vez que foi pregar para alguém da cidade e começou a pregar o evangelho. A pessoa falou, para, eu quero pecar sem peso de consciência. Por um lado ele tem até razão, se ele não quer Jesus, então ele vai ser condenado, mas ele está sem saber algumas coisas, então há uma pena diferente para ele, porque ai daqueles que sabem e que dizem e que não cumprem, não obedecem. O Senhor Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E ele disse, para aqueles que conhecem e se desviaram, é pior do que nunca houvesse sabido. Então, a decisão por Jesus requer uma atitude radical. Você tem que chamá-lo de Senhor e viver como realmente seu servo. 5, seguir Jesus pode nos afastar de grupos mais descolados, mais influentes, mais benquistos na sociedade, envolvidos, pessoas que têm aquele envolvimento, que ele é procurado para estar junto. Essas pessoas não vão querer andar com você, até mesmo entre crentes. Veja bem, se você decidir encher o seu coração das coisas de Deus, se você decidir estar em oração constante, leitura da palavra constante, se você decidir meditar constantemente, conversar com outros sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus, testemunhar o poder de Deus, você afastará até mesmo pessoas que são ditas evangélicas, e dirão assim, está virando fariseu, hein? Nossa, menina chata, só fala em Bíblia, só fala em Deus, não está assunto não?
Não pode parar com esse rapaz, tu que fala agora é Jesus. Chato. Porque a santidade de uma pessoa perturba aquele que não quer ser santo. E eu quero desafiá-lo a usar Jesus em tudo. Está calor, não está, gente? Aí seria mais sério, né? No inferno era mais quente. Não, você pode dizer o seguinte: Jesus está no controle disso aí, gente. Deus está no controle. Isso é culpa do homem por causa do pecado, é consequência do pecado. Eu gosto tanto de futebol. Você viu aquele novo craque que chegou lá para o meu time lá? Pois então, ele joga muito, não joga? Pois é, vi lá, ele é muito bom de bola. Mas você lembra que teve um dia lá que ele falhou e o time perdeu? Pois então, Jesus nunca falhou, não falha e nunca falhará. Que governozinho ruim esse, hein? Sim, foi Deus que colocou lá, e Deus tem um controle sobre ele também, e tirará quando ele quiser ou não, se ele quiser. E assim, tudo na vida, você tem que saber que tudo depende de Deus. Você pode sim tornar a sua vida, de certa forma, até mesmo difícil de um relacionamento, porque as pessoas ficarão distante de você, mas você fará com que todos conheçam o Senhor Jesus. E isso vai fazer com que você fique sozinho, muitas vezes. Muitas vezes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho procurado não perder oportunidades. Principalmente quando me chamam para pregar em velório. Nem casamento, até casamento estou pregando a salvação em Jesus. É para isso, não é culto a Deus? Não, pastor não casa ninguém não. Nós fazemos um culto a Deus. Quando é com efeito civil, aí o pastor é o juiz de paz também. Mas na verdade é um culto a Deus. Por isso que o pastor de vocês não gosta, lembrei do Cari agora, vamos entrar aliança com o cachorrinho. O cachorro vai trazer aliança. Tem um pastor aí na internet que não fica burilando as coisas. Então, sabe, casamento é um culto a Deus. Claro que você vai fazer uma coisa bonita, lógico, está marcando a sua vida, lógico, claro, né? Você pode atrasar até 5 minutos, mais do que isso a gente fica cutucando, mas pode atrasar um pouquinho, 5 minutos ele pode, mas a grande questão é culto a Deus. É culto a Deus. E quando você trata tudo como adoração ao Senhor, normalmente você fica bem sozinho. Bem sozinho. 6. Escolher Jesus mostra quem domina o seu coração. Você pode escolher os seus amigos. Você pode escolher adquirir mais dinheiro dentro de uma proposta que não glorifica ao Senhor. Mas isso mostrará que o dinheiro, a fama ou a amizade domina o seu coração. Escolher Jesus mostra que Ele domina o seu coração. Escolha consagrar a sua vida ao Senhor. Lance fora todos os empecilhos da fé, da comunhão com o Senhor. Tome uma decisão por Jesus hoje, aqui, agora, em nome de Jesus, faça isso. Consagre a sua vida ao Senhor. Josué disse: olha, vocês podem até escolher quem vocês quiserem. Eu vou ficar sozinho com minha família, mas eu não arredo o pé. E a grandeza da fé não está em você receber livramento das adversidades. A grandeza da fé está em você receber livramento de negar o Senhor diante das adversidades. Que sejamos como Josué. Eu escolho Jesus. Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.